Bom dia, graça e paz, bom dia. Cá estamos nós, fala a verdade. Nós podemos dizer mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É tão bom saber e é tão bom viver esse processo de libertação, né? Do que eu fui liberta nesse jejum? Primeiro, você já foi liberto de não de todas as possibilidades de não fazer o jejum. Deus libertou você, você está fazendo jejum. Isso é fantástico, diz lá. E depois vem uma série de libertações, sabe? Me libertando daquele alimento que me aprisionava, que me dava prazer, me libertando daquele tempo que me dava prazer, ou assistindo alguma coisa, ou estando nas redes. Cada um de nós temos algo que nos prende, que nos dá prazer. A partir do momento que nós fazemos um jejum, nós ficamos e jejuamos aquilo que nos dá prazer, jejuamos aquilo que está entrando para dentro de nós, ou através da boca, ou através dos olhos, né? Libertamos daquilo. Puxa, eu já estou provando dessa libertação hoje. Jejum e libertação. Nós vamos falar sobre 2 pontos na Bíblia acerca da libertação que nós cremos. Nós cremos que Deus se levanta para libertar o seu povo. Nós cremos que Deus se levanta para libertar aqueles que estão possessos de demônios quando nós oramos e jejuamos. É tão lindo ver Deus libertando um povo. O povo de Israel, eles foram libertos do Egito. É lindo esse processo. E eu penso que a maioria de nós conhecemos essa história. Deus os tirou do Egito e os trouxe para a nova terra, a terra prometida. Um ponto extraordinário nisso é que nos dias de hoje, Deus continua fazendo as mesmas coisas. Basta crermos, jejuarmos, orarmos, buscar o Senhor, buscar a face do Deus Todo-Poderoso. O exemplo que temos aqui no nosso material é o exemplo de Esther e o povo de Israel, que mais uma vez estava sofrendo e correndo o risco de ser extinto, né? E Esther toma um posicionamento, né, de orar e jejuar. Ela com as suas servas, ela com as nações, com a nação, desculpa, tomaram uma decisão: vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. E Deus vai agir de maneira extraordinária, trazendo libertação para o povo de Israel. Olha, uma coisa interessante aqui é que a gente está sempre lendo a palavra de Deus, sempre descobrindo coisas, né? E quando Xerxes dá autoridade para Mardoqueu usar o anel dele e fazer uma nova lei, e essa lei proteger a nação, o povo judeu, eu não tinha observado. Olha que detalhe interessante, que é o versículo que nós estamos, uma das opções de versículo que tem aqui para decorarmos. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Uma coisa que nós temos que prestar atenção. Em cada lugar que chegava aquele decreto, nós estamos ainda falando da bênção completa, era o decreto do rei que dava liberdade para o povo judeu lutar por sua vida. Eles tinham ainda uma batalha muito grande ainda pela frente. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Olha que coisa extraordinária. A bênção não estava completa, nós sabemos isso, era um decreto que dava liberdade para o povo judeu reivindicar sua própria vida.
Aquilo foi algo tão extraordinário que outras nações que estavam perto, que pronto, que não estava correndo esse risco de vida, né? Ah, fantástico. Eles tornaram-se judeus. Ah, por causa do quê? Do temor que tinha apoderado do povo judeu. Então, aquilo eles testemunharam. Amados, nós precisamos olhar isso como um exemplo para a nossa vida. Nós estamos aqui fazendo esse jejum e o alvo é realmente nos enchermos da doutrina do Senhor para nós fazermos jejum respaldado pela palavra, certo? Para nós fazermos um jejum nas futuras vezes, em nome de Cristo Jesus, em comunhão com as doutrinas da palavra de Deus e praticando, entende? Agora, eles estavam praticando isso. E os que estavam do lado de fora viram isso. E ora foram comovidos. Tornar judeu naquela altura era tipo hoje aceitar Jesus. Olha que coisa extraordinária, gente. Muito lindo, muito perfeito. E Deus deu a libertação para o seu povo de uma forma muito bonita. Outro exemplo que nós temos aqui é uma libertação de uma pessoa que estava endemoniada. O que é uma pessoa endemoniada? É quando ela recebe no seu corpo, no seu ser, demônios que usam a vida dela para fazer as coisas más, para destruir a própria pessoa, destruir outras. Normalmente essas pessoas, quando ficam possessas de demônio, elas têm uma força extraordinária. Por quê? Porque não é a força dela, é a força dos demônios. Quem são esses demônios? Esses demônios são anjos que rebelaram contra Deus e foram expulsos dos céus. E hoje trabalham contra Deus. E esse endemoniado de Gandhara, ele estava aprisionado, cheio de demônios. E ele teve uma experiência de libertação. O Deus Todo-Poderoso quer fazer isso hoje conosco e através de nós também. Muitas pessoas, nós oramos por ela, oramos, falamos de Jesus e nada acontece. Quizá está acontecendo com ela a mesma coisa que aconteceu com esse endemoniado. Ou seja, essa casta de demônios, segundo a palavra de Deus, só sai com jejum e oração. Então nós precisamos levar isso a sério. A doutrina da libertação através da oração, a libertação de um problema no trabalho, de um problema como nação, né? E a libertação de pessoas que estão endemoniadas, pessoas que estão possessas de demônios. Amados, nós precisamos estar com a nossa vida limpa para passar por um processo de ir repreender e expulsar um demônio da vida de alguém. Então, precisamos orar e jejuar. Eu sei que há pessoas que dentro dos talentos, né, uns têm dom de curar, né, outros têm dom de ministrar, outros têm dom de ensino, e assim vai. Então, eu sei que há pessoas que são bem mais específicas, que têm dom mesmo de ministrar cura, libertação. Precisa estar em jejum. Precisa estudar sobre o tema. Precisa buscar, saber o que a Bíblia diz sobre aquilo. Se você é uma dessas pessoas e Deus está falando, filho, eu quero que você se intere disso. Mas intere disso não assim, eu senti, vou repreender. Amado, esse negócio de sentir sem base bíblica é um perigo. É um perigo, mas um perigo grande. Então, estude dentro da área que você tem um chamamento. Estude mesmo, todo o coração. Ore, a Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As duas coisas andam juntas. Não é só conhecer as Escrituras e não é só o poder de Deus, né? As duas coisas separadas não funcionam bem, com certeza, né? Então, elas precisam estar juntas. Precisam estar juntas. Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia chegou até nós, a pessoa de Jesus. Nós queremos te dar graças porque o Senhor é muito bom
e nós podemos e queremos confiar em Ti. Pai, nós queremos Te dar graças porque os exemplos de libertação que a Bíblia nos dá são extraordinários. Ah, Pai, libertação no mundo espiritual, como aconteceu com aquele endemoniado de Gandara, é no mundo espiritual, não podia ser visto, mas libertação também no mundo físico, como aconteceu com o povo judeu na altura de Esther como rainha, como aconteceu com o povo judeu na altura que estavam como escravos no Egito. Pai, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Mua! Deus abençoe vocês muito, 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 muito.